ZYM 825, Rádio Valinhos FM, operando em frequência modulada 87,9 MHz. Rua Padre Manuel Guinaud, 74, telefone 3871 1523. Rádio Valinhos FM 87,9, a voz da nossa gente. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A Rádio Valinhos, a voz da nossa gente, apresenta o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. A apresentação, Castier Stackflat. Boa noite, gente linda! Sextou aqui na Rádio Valinhos FM, na 87.9, no programa Não Há Nada a Rejeitar. Mais uma sexta maravilhosa, com convidada especial de novo, com coisa boa para falar para vocês. O programa de hoje vai trazer muita dica maravilhosa sobre comunicação. E claro, eu como psicanalista sou a pessoa que mais defende uma ótima comunicação e a preparação para se comunicar melhor. Até porque na vida terapêutica a escuta é essencial. E eu vou trazer para vocês um texto que eu escrevi com muito amor e carinho, tentando passar para vocês o que significa a comunicação e a escuta dentro ali das quatro paredes do paciente e do seu terapeuta. E já adiantando para vocês, eu estou recebendo uma pessoa aqui que é terapeuta, que é especialista em comunicação e oratória, e é maravilhosa e entende muito, muito, muito de programação neurolinguística. Então já prepara as perguntinhas de vocês aí, porque a gente está aqui para responder e dar dicas para vocês saírem se comunicando melhor. E agora eu vou compartilhar com vocês um texto que eu escrevi já faz um tempo, tentando, talvez, elaborando um pouco o que eu sinto sobre a escuta terapêutica. E eu não sei ele de cor, apesar de ter escrito, mas eu gostaria que vocês sentissem realmente o que significa essa comunicação e o quanto é importante. Vivemos em um tempo em que todos querem falar, mas poucos realmente sabem escutar. A escuta terapêutica não acontece apenas com os ouvidos. Ela acontece na presença, no silêncio, no olhar atento, na pausa que acolhe sem julgamento. Escutar alguém de verdade é oferecer um espaço seguro para que emoções encontrem nome, para que dores encontrem elaboração, para que pensamentos deixem de ser apenas ruídos internos e possam finalmente respirar. Muitas vezes, uma pessoa não precisa de conselhos. Precisa apenas ser ouvida, sem interrupções, sem pressa, sem respostas prontas. Porque quando alguém consegue falar sobre aquilo que sente, começa também a reorganizar aquilo que vive. A elaboração emocional nasce justamente nesse processo. Transformar sensações confusas em palavras possíveis. E toda palavra dita com verdade carrega um pouco de cura. Talvez a grande crise da comunicação moderna não seja a falta da voz, mas a ausência de presença. Estamos cercados de discursos, opiniões e notificações, mas cada vez mais carentes de conexões profundas. Comunicar não é apenas transmitir uma mensagem, é criar pontes, é tocar o outro sem invadi-lo. É compreender que a oratória mais poderosa não vem da técnica perfeita, mas da autenticidade.
Quem aprende a escutar com profundidade também aprende a falar com consciência. Porque palavras têm força, mas a escuta tem poder. Eu escrevi esse texto já faz uns anos já, quando eu estava atendendo com supervisão ainda. Eu acho que a comunicação, ela já tinha um valor grande na minha vida. Meu sonho era fazer jornalismo antes de entrar na psicanálise. Não fiz. Sempre fui uma pessoa de escrever, grandes redações. Mas quando eu comecei a estudar psicanálise, eu entendi que a comunicação não é só você saber falar ou você falar bonito. Mas, de fato, você conseguir elaborar os seus sentimentos, elaborar os ruídos internos, transformar em palavras e ser entendido. Hoje, a nossa convidada vai falar bastante sobre isso. Como nós podemos ser entendidos de fato. E aprender a escutar o outro é uma arte que todos nós podemos treinar. Escutar é um presente que você dá para o outro, mas também para si mesmo. Escutar fez toda a diferença na minha vida, não só profissionalmente, não só quando eu estou atendendo o meu paciente, mas nas minhas relações, amizades, relações amorosas e familiares. Então, hoje eu quero que vocês aproveitem esse tempo que a gente está junto, que seja realmente um presente para vocês e que vocês possam sair com novos insights sobre comunicação. E eu apresento para vocês a Nídia Reinert ou Reinert? Reinert. E ela é especialista em comunicação e oratória, especialista em programação neurolinguística, uma terapeuta fantástica. E eu gostaria que ela se apresentasse um pouquinho e contasse um pouquinho da história dela pra gente. Boa noite, bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. Boa noite. Nossa, me apresentar? Sim. Para você? Sim. Para vocês? Meu nome é Nídia Reinert, tenho 50 anos, sou especialista em oratória, em comunicação. Por quê? Porque desde pequena eu faço perguntas. E eu não me contento com as respostas só, sim e não. Então, eu gosto bastante dessa questão, assim. Quando que eu comecei a olhar a comunicação? Sou especialista em programação neurolinguística, tenho uma pós-graduação em neurolinguística, fiz um curso livre em PNL, só que a programação neurolinguística apareceu na minha vida, cá. Você não sabe. Essa história eu não sei. Essa história okay, você não ótimo. sabe. Só antes, o que é PNL? O que é programação neurolinguística para quem está ouvindo a gente e não sabe o que é programação neurolinguística? Nossa, amo responder essa pergunta. Vamos lá. O que é PNL? Lá atrás, com o Guido, professor de gramática, quando eu fui fazer... Eu me formei em 99, então eu entrei no cursinho pré-vestibular em 95, 96. Cara, é muito tempo atrás, no milênio passado, sem noção. E o Guido, que era o professor de gramática, ele falava para a gente sempre olhar o significado da palavra. Então, olha, programação neurolinguística apareceu na minha vida antes mesmo de eu imaginar o que era PNL. Então, programação neurolinguística, o que é isso? Fala-se muito, mas... E aí parece que é uma coisa muito complicada. Eu vou desmistificar isso. Ok. Programação. O que é uma programação? Trazendo a questão do Guido, né? Olha a palavra. O que significa programação, Cachere? É algo que está programado a acontecer. Então, vamos lá. Já está ali parametrizado. Toda vez que você pega o celular, liga o celular, comprou um celular novo, apertei um botãozinho, ele vai ligar. Por quê? Porque ele está programado para isso. Ligou o celular. Ele já veio com programação. Foi você que fez essa programação? Não. Não. Guarda isso. Então, cliquei, ele me deu essa programação de ligar. Cliquei na letra A, o que aparece? A letra A. Beleza? Beleza. Está programado. Uhum.
Toda vez que você fizer isso, ele vai dar a mesma resposta, tá? Trazendo para a nossa questão terapêutica, para a nossa questão do dia a dia, às vezes, hoje choveu à tarde, né? Puxa, sexta-feira chovendo, toda vez que chove à tarde eu tenho esse comportamento. No começo da semana eu gravei, né? E aí, mudou a temperatura, muda o seu humor? Porque essa é a nossa programação. Não, eu sou totalmente programada. Mudou o tempo, eu penso em Netflix e pipoca, não tem jeito. Hoje eu levei minha mãe no médico dela, assim. Ai, filha, eu fico tão deprimida quando tá com esse tempo. É a programação tá da vendo? sua mãe. É isso. Okay. É isso. Então, essa é a programação. Toda vez. E aí, a gente traz isso para os nossos comportamentos. Existem comportamentos que, quando ele aparece, eu tenho uma resposta. Essa é a nossa programação. Aí eu te pergunto, eu consigo... Volta lá para o celular, vamos fazer uma analogia que nós somos o celular. Clico na letra A, aparece a letra B. Consigo fazer isso? Não. Ah, e é que tá o pulo do gato? Consegue. Eu também tenho um curso de programação neurolinguística, eu ensino isso. E eu sempre ensinei com os meus divertidamente, né? O que eu imaginava? Ué, eu consigo, se alguém programou para clicar no A e aparecer o A, ué, eu consigo colocar o B para aparecer o A. Alguém há de fazer essa outra programação. Até que eu dei o curso para um diretor de TI da Nestlé. Eu não sei nada de programação. Então, eu fui atrás dos meus universitários e perguntei para ele. Falei, lindão, conta para mim. Eu falo que pode, porque eu imagino que se alguém programou, alguém há de programar. Aí ele fez assim, ó, presta atenção, ó, a cara. O Nídia, dá para programar, mas dá um trabalho. Ah, eu falei muito bem. Então, veja, Castieri, pessoal que está vendo, que está ouvindo, programação é assim. Nós imaginamos que nós somos o celular. A gente já nasceu com uma programação que veio de dentro da barriga da mamãe. Né? Então, já tenho aí na barriga da mamãe programações que a mamãe está trazendo. Aí, toda vez que acontece isso, eu tenho essa reação. Consigo mudar? Consigo. Consegue. Mas às vezes dá um trabalho. Então, programação é toda vez que você tiver toda vez que você tiver um comportamento, você vai ter uma reação. Essa é a programação. Neurológica, que a gente fez através da linguagem. Então, vamos lá. Imagina que você precisou ir no mercado. Tá. Antes de sair daqui, antes de vir aqui. Preciso ir no mercado para comprar uma pilha para poder colocar na luz aqui do estúdio. Beleza? Beleza. Você foi no mercado, você viu que tinha carne em promoção, o leite está em promoção, você lembrou do leite, você comprou o leite, você comprou meia compra. Chegou aqui para poder fazer o programa. Esqueci a pilha. Esqueceu a pilha. Qual é a primeira coisa que você vai pensar de você? Nossa, que anta! Que burra! Essa é a nossa programação neurológica que a gente fez através da linguagem. Então, veja, existem coisas... Sabe aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Quantas vezes você já ouviu ou falou isso? Muitas vezes. Então, o pressuposto 5 da programação neurolinguística fala o seguinte, que o nosso inconsciente, nosso subconsciente, nosso inconsciente, ele é literal. Se você fala, eu sou anta, ele vai anotar. Castieri é anta. E vai me programar para ser uma Toda anta. Toda vez que você fez uma coisa tranquila, é isso mesmo. O que vai acontecer? Não, ela é anta. Check, é anta. Então, programação neurológica
através da linguagem. É simples desse jeito? É. Como que eu posso mudar? Posso. Pode. Só que aí é o seguinte. Lembra do rosto, né? Da pessoa que falou para mim que dá para mudar. Programação que já veio com o celular, mas dá uma trabalheira muito grande. Somos os celulares, beleza? Beleza. A gente fica com os programas que vieram no celular ou a gente coloca mais aplicativos? A gente instala mais aplicativos. Por que a gente instala um aplicativo? Porque a gente quer, às vezes, fazer coisas que o celular não está programado para fazer. E na maioria das vezes, eu acredito que todas as vezes, a gente instala um aplicativo porque esse aplicativo vai resolver um problema para a gente. Correto. Tô no poupa-tempo, tô numa fila. E aí, tô esperando. Tô entediada. O que eu faço? Baixo um aplicativo de joguinho para jogar. Ó, beleza, vou jogar. Solucionou um problema. Depois eu nunca mais vou pegar fila. Beleza? Ai, que bom, né? Que se fosse assim. Mas vamos lá. Eu nunca mais vou pegar fila. Então, e eu deixo o aplicativo lá. Vai chegar uma hora, cá, você sabe também melhor do que eu, que o celular vai te dar uma mensagem. Que eu vou colocar. Todos os nossos comportamentos, pensa que é aplicativo. Quantos aplicativos você já colocou? E aí, gente, comportamento é o seguinte. Olhe para a câmera, é um comportamento. Tenho esse comportamento de olhar para a câmera? Tenho esse comportamento de olhar nos olhos das pessoas? Então, tudo que a gente faz é comportamento. Olha quantos aplicativos a gente colocou nesse nosso HD. Tá? Vai chegar uma hora no nosso celular que o celular vai falar o quê? Tá cheio. Memória cheia. Como que o nosso corpo, como que o nosso HD fala que a memória está cheia? Sintoma, comportamento, reação desproporcional, disfunção, enfim. Estresse, ansiedade. Beleza? Então, aí eu vou mudar os meus comportamentos. Vou falar, oi, memória cheia. Então, vamos se livrar de alguma coisa? Aí você pega o celular. E esse comportamento eu vou deletar. Tem alguns comportamentos que você deleta de boa, não é? Sim. Tem alguns aplicativos que você desinstalou. Desinstalou. Só que aí, tem alguns aplicativos que quando você vai desinstalar, o que ele fala? Que não pode, que tem que pagar, que tem que não sei o quê, Não, que cara, tá vinculado a alguma coisa. Ele quase te ameaça de morte. Assim, se você desinstalar esse negócio, eu vou mexer na sua configuração Google. Imagina, eu vou perder minhas coisas do Google, minhas fotos, meus documentos, não vou. Fica aí, comportamento. Então, veja, às vezes é isso. Tem alguns comportamentos que a gente vai desinstalar e aí o nosso HD fala, se você mexer nesse comportamento, vai mexer numa coisinha que a mamãe ensinou. A crença. Vai mexer naquilo que o papai ensinou, que a tia ensinou, que uma amiga de infância ensinou. Só que a comunicação, uma pessoa bem alinhada com a sua programação, ela vai ter condições, e aí bem alinhado com a sua programação fazendo psicanálise, fazendo terapia, vir fazendo o meu curso, buscando melhorar a sua comunicação no autoconhecimento, tá? Terapia, basicamente. Eu, estudando essa comunicação, eu consigo fazer o quê? Entender. Vale a pena? Porque eu tenho 50 anos, cara. Hoje, os celulares, a gente compra o celular, coloca um do ladinho do outro e o celular vai passando tudo, absolutamente tudo. Cara, na minha época não era assim. Eu sou velha. A gente tinha que desinstalar tudo. A gente tinha que instalar aplicativo de banco de novo, a gente tinha que pedir permissão, tudo de novo. Eu já perdi a agenda. Hoje eu tenho mais de 3.000 contatos na agenda. Já perdi 3.000, já era para ter mais um monte. Por quê? Porque perdeu contatos. Então, você fala, será que vale a pena?
Eu que já passei por isso, né? Que já tive que instalar no dedo, no tete a tete, cada uma das coisas. Eu falo, cara, será que vale a pena mudar esse comportamento? Porque eu vou ter que mexer em configuração lá atrás. Sim. E você sabe que já vou fazer merchan do meu livro, que lança dia 30 de maio, tá, Bora. gente? Eu escrevi muito no livro sobre as relações que a gente perde ou que a gente precisa quebrar quando a gente muda. Quando a gente olha pra gente, sempre tem alguém que a gente tem que deixar pra trás. Não porque nós somos pessoas ruins ou o outro é ruim, mas porque às vezes o nosso novo comportamento, o nosso novo eu, essa nova programação nossa, não consegue andar junto com a programação do outro, porque é a mesma, é a antiga. Talvez a gente pode fazer uma analogia de talvez usar um aplicativo maravilhoso num software que não suporta. Eu falo muito disso no livro, é muito real quanto a gente tem que deixar coisas e pessoas e comportamentos para trás para instalar um novo programa. Eles já sabem o título do seu livro? Ainda não. Semana que vem preparem os seus corações. Esse título vai dar o que falar, né, Nídia? Maravilhoso. E tem tudo a ver com isso. Porque é isso que você acabou de falar. Sim. É isso. A gente precisa estar preparado. E veja, quantas coisas a gente faz ou a gente não faz por medo do outro. Muitas, né? E aí eu preciso ter músculos emocionais para poder falar, eu pago o preço. Eu vou perder. E como a gente tem músculos emocionais? Como que a gente tem músculo? Academia, Agora né? tá todo mundo fitness, menos eu. Mas vamos lá. Como que a gente consegue... Eu não tenho nada de fitness e muito menos de saber das coisas do corpo. Mas eu escuto, assim, ó, que você precisa traumatizar o músculo para ele poder crescer. Não é assim? Uhum. O povo das educação física conta para mim aqui. É isso? Então, a gente só vai ser um bom comunicador se a gente conseguir se comunicar com várias pessoas, diferentes pessoas. Eu só vou conseguir músculos emocionais se eu tiver diferentes experiências e histórias. Qualquer pessoa consegue se comunicar dessa forma? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. E pode ter questões na fala, inclusive. Como? Eu posso ter uma dificuldade na fala e me comunicar muito bem. Porque não tem a ver com falar, né? Não! Ai, adoro! E perceba, né? Gente, olha só, a gente tá falando de comunicação e oratória. Olha como a comunicação é tão importante ao ponto de nós tocarmos no assunto aqui emocional, relações, deixar ir. Tudo tem a ver com comunicação, né? E como eu li no texto, não é só falar em si, mas é saber escutar. E a Nídia, depois do intervalo, ela vai voltar aqui e a gente vai falar um pouquinho mais, vai aprofundar exatamente nas técnicas dela e vamos responder perguntas. Então, até já já. Estamos apresentando Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. Com Castieri Stackflat. Voltamos em instantes, após a mensagem de nossos apoiadores culturais. Fique conosco. Valinhos FM, apoio cultural. Maio Amarelo chegou. Um movimento pela vida e pela segurança no trânsito em Valinhos. Respeite os limites de velocidade, use o cinto de segurança e nunca dirija após beber. Atenção, cuidado e responsabilidade salvam vidas. Maio Amarelo. Juntos por um trânsito mais seguro. Apoio. Autoparque do Brasil. O aplicativo do Autoparque é uma solução fácil, rápida e confortável para você ativar seu estacionamento rotativo. Baixe o aplicativo Autoparque Pay, cadastre-se e compre horas em estacionamento com cartão de crédito, débito ou no Pix. Ative seu estacionamento de onde estiver e não precisa retornar ao seu veículo. Mais informações pelo telefone 19 3829 1929 ou pelo site autoparquedobrasil.com.br. Agora ficou mais prático
prático estacionar em Valinhos. Agora você também pode pagar pelo QR Code. É só escanear o código, preencher seus dados, informar o e-mail, a placa do veículo, escolher o tipo de veículo, selecionar o tempo desejado e emitir seu ticket. Rápido, simples e direto do seu celular. O mercado de trabalho mudou e a Anhanguera Valinhos saiu na frente para você não ficar para trás. Estamos com vagas abertas para as novas graduações presenciais em fonoaudiologia e nutrição, além de terapia ocupacional. Quer rapidez? Turbine seu currículo com nossos cursos técnicos, profissionalizantes de apenas 10 meses ou nossa pós-graduação acelerada a partir de 4 meses. É a sua chance de se especializar com quem é referência. Venha nos visitar. Avenida Invernada 595, no bairro Vera Cruz, em Valinhos. Ou garanta sua vaga agora pelo WhatsApp 19 9900 99433. Anhanguera Valinhos, onde o seu futuro acontece agora. Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite as ofertas Andretta Hyundai e participe da promoção. Taxa zero, documentação por nossa conta, pintura metálica grátis e o melhor preço garantido. HB20 Limite por apenas 87.790 à vista. HB20S Limite por 99.590 à vista. E tem ainda Hyundai Creta Comfort 2027 por 129.990 à vista. Andretta Hyundai, quem conhece confia. Belos anéis, o meu é a vida. O melhor para o seu inverno está na promoção Aquece Montreal. Jaqueta puffer masculina ou feminina de 149 por 99,99. Comedron casal de 129 por 99,99. Moletons masculinos a partir de 59,99. Roupão microfibra várias cores de 59 por 49,99. E tem muito mais na Montreal. Tudo em 8 vezes com até 60 dias para começar a pagar no cartão Montreal. Rua Antônio Carlos 192, no centro de Valinhos. Montreal. Valinhos, terra do figo de progresso e gente que faz a diferença. Neste 28 de maio, celebramos 130 anos de elevação a Distrito de Paz. Um marco que representa união, crescimento e orgulho para todos nós. Parabéns, Valinhos! Apoio. Valinhos celebra 130 anos de elevação a Distrito de Paz neste 28 de maio. A Clínica de Fisioterapia Zanuck parabeniza nossa cidade e reforça seu compromisso com a saúde e o bem-estar. Fisioterapia e osteopatia para adultos e crianças, com atendimento também domiciliar. Avenida 11 de agosto, 2204 e o telefone 19 99225 2558. Clínica Zanuck, cuidando de você. Da nossa gente. A Rádio Valinhos volta a apresentar o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. De volta aqui no Não Há Nada a Rejeitar com a Nídia Reinert. Falei certo agora? Aham. Estamos ao vivo no YouTube, ao vivo no Facebook e na frequência da Rádio Valinhos FM 87.9. Voltando aqui com a Nídia. E, gente, se vocês olharem lá no meu Instagram, a gente fez uma folia no carro para vir para cá. Só que assim, em defesa, apesar de sermos assim, isso é uma técnica de programação neurolinguística. São mudanças de estados emocionais, porque nós estávamos prestes a entrar aqui ao vivo com vocês, então nós aumentamos a nossa energia para poder estar aqui com vocês. Então vai lá no meu Instagram e vê a folia que a gente fez vindo para cá. Nídia, voltamos. E aí, vamos responder perguntas? Vamos. Primeira pergunta que eu recebi lá no meu Instagram hoje foi da nossa querida Luísa. E ela perguntou, quando vocês se descobriram comunicadoras? Eita, eu me descobri comunicadora, acho que quando eu chorei, né? Saí da barriga da mãe e chorei. Já estávamos nos comunicando, né? Já. Mas eu acho que a pergunta dela tem mais a ver com o nosso trabalho, né? Luísa, né?
Luísa que perguntou. Luísa, então, comunicadores, eu acho que todos nós somos e já sabemos que somos. Quando que a gente começou a usar isso a nosso favor? Porque aí é consciente, entende? Programação neurolinguística, todo mundo sabe. E quando eu ensino, eu falo assim, ó, eu não vou te ensinar nada que você não sabe. Eu só vou trazer para a consciência. Por quê? Essa questão do... Tem coisa que, se eu mudar esse comportamento, eu preciso romper com pessoas, eu já sei. Mas isso não é consciente. É, literalmente, é muito inconsciente. Né? Mesmo quando a gente sabe. Não é consciente. Você sabe, eu sei, mas às vezes isso não é consciente na hora que a gente precisa tomar a decisão. Então, Luísa, eu posso te falar o seguinte, quando que eu entendi que eu era comunicadora? Quando eu comecei a tornar consciente as minhas decisões. E eu acho que a PNL, pra mim, a PNL foi um divisor de águas. Eu já tinha estudado psicanálise quando eu conheci a programação neurolinguística. Que aí foi lá na IBPNL com o nosso querido Michael. Michael, boa noite, maravilhosa. E a PNL me ajudou a olhar mais para o que eu falava de mim mesma. Que muitas vezes era dos outros, mas era sobre mim, né? Que eu já entendia pela psicanálise, mas eu comecei a entender o que eu falava, o que saía de dentro e por que saía de dentro. Então, respondendo a pergunta da Luísa, para mim foi quando eu comecei a ter contato com a programação neurolinguística. Porque aí eu fui buscar as minhas programações neurolinguísticas. Uhum. E aí a minha comunicação começou a melhorar. Eu comecei a ser mais assertiva e ser entendida melhor. Foi assim com você também? Você começou a ser mais entendida pelas pessoas? Ou não, né? A elaboração. A elaboração. Ou não, por quê? Porque a comunicação tem isso, né? Eu tenho certeza que eu estou falando com toda a riqueza de detalhes que eu tenho. Quem é que tem? Você. Eu. Qual a riqueza de detalhe? Eu. Que às vezes a pessoa não sabe, né? Tipo, aonde? Você tá aonde? Que? Não entendi. Cá, a minha irmã também fez PNL, tá? E aí, então, assim, ó. Então, você imagina que a comunicação de duas pessoas que têm programação neurolinguística, uau, não tem erro. Cara, eu tô sem a chave do carro aqui. Um dia minha irmã falou assim pra mim, ó. Eu tava indo pro consultório e ela falou assim pra mim, você tá indo pro consultório? Eu tô. Então, passa em casa e pega um documento que eu deixei em cima da mesa. Cara, eu não tenho a chave do seu apartamento. Não. Fala lá com o porteiro. A chave do meu apartamento é uma chave da Trevo que abre garrafa, o chaveiro. Tá, beleza. Os porteiros me conheciam tudo. Parei lá. Ó, vim pegar a chave aqui. Fazia 3 semanas que ela estava no apartamento. Porque eu morava no prédio antes, por isso que os porteiros me conheciam. Vou pegar lá o documento lá na casa da minha irmã. Qual a chave? A chave é uma chave da Trevo Carretas. Foi o que eu falei. Trevo Carretas, compridinho, que abre garrafa. Beleza? Beleza. 5 minutos passou. Olha só. 5 minutos passou, a gente lá. Mais de 100 chaves na nossa frente e a gente assim, meu Deus, cadê aquele negócio? Aí, olha, como é a comunicação. Uhum. Qual foi a mensagem que ela passou? Chave. Pega uma coisa, o chaveiro, que tá a chave, é um chaveiro da Trevo que abre garrafa. Certo. Qual a mensagem que eu passei? Trevo Carretas, chaveiro compridinho, que abre garrafa. Porque não tá aqui, tá ali na bolsa. No meu chaveiro existe um chaveirinho, aqueles compridinhos de abre garrafa, chamado Trevo Carretas. A partir do momento que eu dei um outro comando específico, o que a gente fez com todos os outros chaveiros que não era compridinho? Descartou. O foco não era nada redondo, nada quadrado, era o compridinho. E aí, enquanto eu estava procurando, o que eu estava pensando? Porque daí a gente está falando de irmãs. Uhum. Irmã mais velha com a irmã mais nova. Então eu ficava, sapeste,
Pensando lá. Essa peste acha que é isso mesmo, que eu sou feita para servir ela, porque não passou. Gente, cá, de verdade era isso que eu estava pensando. Ok. Não, porque é assim, ela, é só ela que manda, eu só obedeço, e eu lá. Daqui a pouco, não sei o que deu na nossa cabeça, que a gente começou a pegar em cada uma dos chaveiros. Resumo da ópera. Qual era o chaveiro que ela estava falando? Trevo, mercearia. Redondinho, sabe aquele chaveiro que parece uma tampinha de garrafa? Sei. Tem a tampinha de garrafa aqui. Ele não é o abridor, atrás... ele é a tampinha mesmo. E atrás tem um buraquinho para você poder abrir a chave. Quando eu olho, era isso. Por que eu estou falando que, às vezes, a gente também, mesmo sabendo, mesmo tendo consciência, a gente vai ser um bom comunicador? A gente sempre é um bom comunicador, porque a gente sempre passa a comunicação. Só que não é porque eu sou um bom comunicador que a comunicação não vai ter rusga, não vai ter corte, não vai ter problemas. Por quê? Porque ela me passou mais detalhes. Chaveiro, que abre garrafa, dá trevo. O que ela não contava? Que na minha cabeça, no meu histórico de vida, chaveiro que abre garrafa é comprido. Perfeito. Porque no histórico dela, na programação dela, o chaveiro que abre garrafa era só redondinho, ela não precisava falar. Perfeito. Entende? Sim. Então, assim, saber de comunicação faz com que você se comunique melhor? Faz. Mas faz com que você não tenha problemas? Não. Só que qual é a grande diferença, Cá? Enquanto, que eu falei, né? Enquanto eu estava procurando, estava vindo sentimentos ruins de uma coisa que não fazia mais parte daquele momento. Por quê? Porque relação irmão mais velho e irmão mais novo é pauleira, né? É isso. É irmão mais velho mandando, irmão mais novo obedecendo, quando não é o contrário, sempre tem uma rusga. Sim. Se, quando eu vi que aquele tempo que eu perdi procurando não fosse só um fato de uma comunicação ineficaz, porque foi ineficaz, a dela foi, a minha com o porteiro também foi ineficaz para aquele momento. Não é que a gente não se comunica bem. Sim. Se eu não tivesse esse conhecimento, provavelmente eu chegaria na casa dela, no consultório, pé da vida. Tó esse negócio aí. Porque eu perdi tempo. Não, e olha a minha programação. Eu já Entendeu? tô pensando assim, por que o porteiro tá trabalhando no prédio e não sabe a chave do apartamento X? Se ele mas trabalha eu já lá. te falei. Fazia 3 semanas só que ela estava mudando lá. Ele não tinha decorado Ele ainda. não tinha decorado. É. Fazia Tá 3 vendo? semanas Tá e vendo? 2 A minha vezes programação, só. gente. Eu já ia julgar o pobre do porteiro, entendeu? É. Então, eu reforço, né? Não, fazia 3 semanas que ela morava lá e ela Pra não deixa sobrar lá. pro porteiro. Porque imagina você explicando essa história pra uma turma inteira no despertar, alguém ia falar mal do porteiro. Alguém. Temos outra pergunta aqui do Pabilu no Instagram. Como saber se eu preciso melhorar? Pablo, meu lindo. Como que a gente sabe que a gente precisa melhorar a comunicação? Não precisa saber. A gente sempre precisa. A gente sempre precisa. Não, isso é maravilhoso, né? A gente sempre precisa. Ó, mas assim, vamos ser mais específicos, né? Para poder te dar resultados. Como estão os seus resultados? Como você se considera uma pessoa? As pessoas te entendem? Você causa aquilo que você quer? Porque assim, ó, o que eu ensino quando eu ensino oratória? Eu tenho um curso de comunicação e eu ensino oratória. São 2 coisas diferentes, mas que se complementam. Quando eu ensino oratória na escola XPTO, eu ensino e eu falo o seguinte para todos os meus alunos. A partir do momento, um bom orador é aquele que, quando abre a boca, sabe o que eu quero de reação da minha plateia. Então, eu estou aqui falando com você e eu quero
essa reação. Assim. Super atenta. Entendeu? Super atenta. Por quê? Porque eu estou falando e eu quero essa reação. Se você não... Então, não importa o que eu estiver falando. Eu quero essa reação sua. Então, a oratória, a comunicação, não é pouco o que eu falo. É aquilo que você está entendendo com aquilo que eu estou falando. E se eu sou uma boa comunicadora, uma boa oradora, o que eu vou fazer? Eu vou projetar em você aquilo que eu quero de reação sua. Então, como estão as suas reações quando você fala, Pablo? Conta para mim. É você que tem que falar, você precisa melhorar. As pessoas te compreendem. Como estão os seus relacionamentos amorosos? Como estão o seu relacionamento na sua casa? No seu trabalho? Você tem tido bastante resultado positivo? Pensa nisso. Se não tem, dá para melhorar. E olha, eu tenho PNL, minha irmã tem PNL e deu ruim. Então, a gente sempre deve melhorar. Sempre deve melhorar. Tem uma pergunta aqui. Vamos ler ali no YouTube, quem tá ali? Ó, gente, a minha programação. Semana passada eu tive dificuldade de ler os comentários porque eu estava sem óculos. Vocês estão vendo no fundo meu filho maravilhoso. Lindo! Que tá aqui dando um show pra gente. Tá? É isso. Mas eu não trouxe meu óculos dessa vez, então a Nídia vai ler pra gente os comentários ali. Márcia Pascoal, primeira. Boa noite. Que bom estar com vocês. A Márcia maravilhosa. Todos. Obrigada. Carinho. Beijo, Márcia. Obrigada por estar aqui. A Simone, boa noite. A Gra, boa noite. A minha Bia linda. Ai, gente, só a Bia mesmo, né? Falando que eu sou linda. Mas eu sou linda mesmo. Mamãe linda, te amo. A Simone ouvindo atentamente. A Lilian, ouvindo atentamente a Nídia. Pode, por favor, comentar sobre reprogramar algum comportamento? Você comentou sobre a nossa resistência para mudar. Comente sobre reprogramação. É um assunto que, inclusive, convido Nídia para vir de novo no programa para a gente só falar sobre isso. Porque aí a gente entra em coisas muito mais profundas, que é aquela carinha que o seu programador... é difícil, né? É possível reprogramar o celular, mas é difícil. Acho que entra um pouquinho nisso, né? Quando a gente tá falando de comportamento. Ô Lilian, conta pra mim. Você assiste a gente de novo? Só pra gente falar de reprogramação? Vocês assistem a gente de novo só pra gente falar de reprogramação? Porque há a possibilidade. Ah, possibilidade total. Mas ó, a cara. Não. Então a ideia é: há possibilidade, mas você está disposta a pagar o preço? Aí que tá a pergunta. Que falar de reprogramação é uma coisa que mexe, né? Ué? Quem estiver assistindo a gente tem que estar preparado para ressignificar crenças. E aí eu posso entrar no meu segundo livro de novo, que vai ser lançado no dia 30 de maio. Preparem os seus corações, que vocês não têm noção. O nome é bombástico. Vocês não têm noção do que vem por aí. Literalmente. Voltando para os comentários. Quem tá aí com a gente? O Wallace Souza. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Grandes comunicadoras, muito obrigada. Flá Januário, é isso? É. Oi! Esse oi é maravilhoso, gente animada, gosto. Gente, cheguei atrasada, não tem problema. Flá, manda pergunta problema. pra nós. Se vocês quiserem alguma questão específica, pode mandar aqui pra gente. Temos uma perguntinha aqui, a última pra gente finalizar. Eu falo, a pessoa não entende. Preciso repetir a fala 2 vezes? Essa pergunta é boa? Essa pergunta é muito boa. Vamos lá. Preciso repetir a pergunta 2 vezes? Depende. Quem fez essa pergunta? Rita. A Rita. Rita Costa. Ô, Rita, conta pra mim. Você quer a resposta? É isso. A gente precisa ver. E no começo, o que eu falei? A gente precisa ter... Para um bom comunicador, eu preciso me comunicar com diversos tipos de pessoas. Eu preciso me comunicar com a pessoa mais severa, eu preciso me comunicar com a pessoa mais... Calma. Com a pessoa mais relaxada. Com a pessoa... Um bom comunicador sabe disso. Né? Então...
você precisa repetir a pergunta? Precisa, deve repetir a pergunta. Só que se você perguntar do mesmo jeito, a outra pessoa vai entender do mesmo jeito. Lembra do chaveiro? A minha irmã ia falar, mas é o chaveiro de que abre garrafa da Trevo. Ué, ela já tinha falado isso. Se ela tivesse falado chaveiro da Trevo, redondinho, já ia mita, mudar completamente o olhar. Entendeu? Então, assim, às vezes você fala com a pessoa e... Porque nós somos assim, cara. Eu tenho tanta certeza daquilo que eu sei, que eu tenho certeza que você sabe também. Mas você não veste os meus calçados, você não veste o meu sapato. E vale lembrar também, por ser psicanalista, que nem aquilo que a gente tem certeza exatamente é o que é, né? A gente não vive uma realidade exatamente, nem da nossa própria cabeça com o nosso racional. Sim. Né? Vale ressaltar. Mas eu acho que essa pergunta da Rita é bem interessante porque, vou fazer um pouquinho de spoiler, a Nídia tem uma imersão que chama Despertar em PNL. Gente, quem faz essa imersão sai com todas as ferramentas possíveis para conseguir entender o outro, ler o outro, para poder se comunicar melhor. Tem uma fala que você fala bastante no curso, eu já vi você fazendo em algumas palestras, que você fala quem é responsável pela comunicação. Quer falar um pouquinho disso? Sim. Quem é responsável por fazer a ser entendido? A programação neurolinguística ela está dividida em 16 pressuposições. Essa é a terceira pressuposição. O responsável pela comunicação é quem emite a informação. Se você não entendeu, é porque eu não fui eficaz na minha comunicação. Então, a ideia é, cá, no chaveiro, quem foi ineficaz? É na difícil, história do né? chaveiro. Porque vocês duas tinham informações mentais diferentes sobre a mesma coisa. Mas veja, e aí aquela coisa assim, a minha irmã sabia, tendo essa informação de que ela precisava me dar mais detalhes para que eu conseguisse executar o que ela precisava, ela me deu detalhes. Chaveiro que abre garrafa da Trevo. Ela foi ineficaz? Não. Eu fui ineficaz? Não. Não. Mas a responsabilidade era dela. Dela. De trazer mais informações. Só que também tem aquela coisa... Eu criei o Despertar em PNL por conta dos meus alunos. Em 2014, quando eu fiz PNL, eu tinha 10... Dá tempo de contar? Dá sim. Em 2014, quando eu fiz PNL, eu tinha 10 alunos. Trabalhava numa escola pequena. Sempre fui professora de crianças pequenas. Maravilhosas, assim, igual o Otávio. Então, eu tinha 10 alunos. Então, a escola era pequena, tá? 10 alunos, 4 desatentivos. Sabe, desatentivo, né? Sim, Desatentivo. Se vocês não sabem o que é aquela pessoa que é rotulada como no mundo da lua. Eles não tinham problema de aprendizado, eles tinham problema de concentração, tá? Então, eles eram eu, né? TDAH. O que é? Não lembro, não faz as coisas, né? Então, eles respondiam a 2 na 1, eles na prova. E o sistema de ensino exige que a gente corrija uma prova, um papel, e o que está ali é o que a gente precisa dar nota. Eles ficaram em recuperação no primeiro e no segundo bimestre. E aí eu fiz PNL em julho. Em agosto, quando eu voltei a dar aula, eu falei, vou ver se esse negócio funciona. Essas crianças, eles foram meu ratinho. E as mães sabem, pode ficar sossegada. Todos os cobaias da PNL. As mães sabem, as PNL sabem. E aí eu falei, eu comecei a aplicar o que eu tinha aprendido de PNL, que era a teoria de PNL. Então, eu apliquei modelagem neles, eles modelaram algumas pessoas, e, basicamente, no terceiro e no quarto bimestre, eles não ficaram em recuperação, porque eles conseguiram melhorar. Então, é disso. Respondendo lá, o Pablo, a Rita, sim, a gente consegue mensurar a nossa melhora quando a gente melhora a comunicação. Neste caso, eu consegui mensurar. Ficou em recuperação, agora não ficou mais em recuperação. Detalhe, eram crianças, né?
Funciona. 8 anos. Funciona muito. 8 anos. Só que eu recebi neste ano um aluno, e a mãe já sabe também, se estiver assistindo, beijo mãe, que era hiperativo. Então, quando a gente vai conhecer uma escola, a gente vai passeando na escola, assim, e fica parando na frente das portas, e a mãe parou e eu fui conversar, porque eu quase não gosto de conversar, né? Os alunos estavam lendo, eu fui conversar com a mãe, e aí eu falei para a mãe, eu falei, mãe, ela olhou assim para dentro, esse é o 3º ano. Eu falei, esse é o 3º ano. Ela, meu filho vai acabar com essa turma. Porque toma 3 remédios para dar conta da hiperatividade dele. E aí, ó, que legal. Assim, eu já tinha mais 2 módulos de PNL. Tinha feito um em julho, um em agosto. Então, eu já estava quase mestre. Você estava na formação. Na formação. O curso de programação neurolinguística que eu fiz eram 5 finais de semana, uma vez por mês. Então, eu fiz em julho, fiz em agosto, setembro, já tinha 3 módulos. Aí eu chego para ela e falo, não, eu tenho uma coisa, traz para mim que eu dou conta dele. Essa é a minha frase. Não, traz para mim que eu dou conta dele. A mãe olha para mim e fala assim, ó, uma professora já falou isso. 2 meses depois eu estava com a carta de transferência dele na mão. Eu falei, pensei comigo, bandida, agora vou ter que dar conta aqui. Agora vou ter que dar conta aqui. Então, eu falei, eu tenho uma coisa que essas professoras não têm. Não tinham. Pode trazer. E ela trouxe. Então, eu criei o curso de PNL, por quê? Porque essa criança chegou no 1º dia do 4º bimestre. Só transferir uma criança no 1º dia do 4º bimestre já é traumático, já é ruim, já tem tudo para dar errado. Vocês que têm criança pequena, que já transferiram criança, é toda uma questão que a gente precisa fazer para mudança, para não ser traumático, e mesmo assim. Então, essa criança chegou e eu não tive problema, porque eu apliquei técnicas de programação neurolinguística. Detalhe, ele parou de tomar os remédios. Uau! Não foi indicação minha, ok? Que fique claro isso. Não, né? Não parei. Mas veja, não fazia mais sentido, porque essa criança estava controlada. Por quê? Porque existia uma pessoa olhando para a programação neurológica que ele fazia através da linguagem. E eu falava para as professoras na época, 2014, gente, tem que fazer PNL. Na época era caro, né? A pós-graduação era cara. Hoje tem pós-graduação baratinha. E aí, vem fazer PNL. Vocês viram? Tá olhando, dá para ver que as crianças estão melhores, comunicadoras, com melhores notas. Aí as professoras falavam assim, vou fazer, quanto que é? 10 mil. Nossa, não... E aí, mas então, qual é o título que vai me dar? Vai te dar o título de que você vai mudar a vida das pessoas, porque não tem título, é curso livre. E o certificado? Cara, o certificado vai ser impresso no papel de pão, porque pouco importa, é um curso livre. Mas eu já tenho 2 especializações, eu já tinha educação especial, já tinha psicopedagogia e não tinha... Aplicava em sala de aula os conhecimentos, mas eu não tinha tido o resultado que a PNL, um curso livre de 100 horas, tinha me dado. Vem fazer. Não fez. Cara, então por investimento, né? Por investimento. E hoje, programação neurolinguística continua sendo um curso caro. Continua sendo. Você vai fazer um curso presencial de PNL, você vai pagar aí os seus 6, 8 mil reais. Sim. E que vale a pena cada um dos centavos. Só que aí o que eu fiz? Cara, eu tenho. Porque também a gente faz a PNL, mas a gente faz a PNL para ser terapeuta. Então a gente aprende um monte de exercícios de reprogramação, que vai ser no próximo programa, em algum programa próximo aí. Né? A gente aprende a reprogramar a pessoa. Só que o que muda no nosso dia a dia não é a reprogramação, por mais que você queira isso. Uhum. Não é essa reprogramação que a gente pensa que é grandão. É a reprogramação de detalhes,
de comunicação. E aí é isso que eu ensino no Despertar. Porque o que eu falei? Cara, eu tenho a didática e eu tenho o conhecimento. Eu vou fazer um curso que eu vou ensinar o básico. Sabe aquele básico bem feito? É o básico bem feito mesmo. É o básico sua imersão é maravilhosa. É o básico bem feito. E quando a gente vai ter o próximo Despertar? 31 de maio. Agora? Sim. Gente, 31 de maio, imersão em PNL, é um domingo inteiro. Das 9 às 9. Das 9 às 9, com a Nídia, maravilhosa. Vale a pena. Onde as pessoas te acham? No Instagram. Nídia Reinert. Só. Ou despertar.pnl. Despertar.pnl no Instagram. E aí, só mandar direct pra você se tiver interesse. Não, se tiver não. Tenha interesse. Tenha interesse. Pra quem é a PNL? O seu curso Despertar, pra quem? Então, cara, é essa questão. O curso de programação neurolinguística, ele tem um nicho muito grande. Eu costumo falar que é para todas as pessoas que se comunicam. E aí fica um nicho muito grande. Por quê? Porque as pessoas não compram porque elas querem. Elas compram porque elas têm uma dor. Uhum. Então, qual é a dor que o Despertar cura? O Despertar cura a dor se você não estiver tendo resultados palpáveis no seu trabalho. Vai te dar. Eu tenho aí os 2 últimos cursos. Eu tenho uma pessoa que falou, cara, eu tava quase sendo mandada embora, fiz o Despertar em PNL e tipo, tava quase sendo mandada embora, agora eu tô ganhando prêmio na minha empresa. Não era de vendas, tá? Mas aí tenho isso. Eu também tenho pessoas que falam que melhoraram o seu relacionamento conjugal. Por quê? Porque eu comecei a olhar o que o outro, como o outro construiu a programação dele. Mas, cara, mas você tá morando com a pessoa, você dorme com a pessoa todo dia, não. É eu isso. Preciso trazer pra consciência. Deixa eu ver se mais alguém aqui... Comentários. Eu tava pensando porque o porteiro estava com tantas chaves. Tá vendo, gente? Eu não sou a única que pensei no porteiro. Esse pouco que eu vi já valeu. Maravilhosa, obrigada. Márcio, o Márcio, se eu não me engano... Será que é o Márcio que fez a Despertar comigo? Muito linda, parabéns, talvez não. Simone, perfeito. Simone, tá. E eu pensando porque o porteiro estava com tantas chaves. A Flávia... 31 de maio? Sim, Flávia, 31 de maio, das 9 da manhã às 9 horas da noite. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas um dia inteiro. A ideia é, quer mudar? É o que eu tenho. É para um dia só. Porque aí a gente para com esse negócio de, eu não sei se eu posso sábado, eu não sei se eu posso domingo. O Despertar, ele foi criado para quebrar a objeção. É no domingo. Já quebra a crença agora, o comportamento já corta. Né? Já é domingo. Por quê? Porque existem pessoas que trabalham no domingo? Existem. Mas estamos numa escala 6x1. Então, 6 é até sábado. No domingo era para você descansar. Vai descansar carregando pedra lá no Despertar, que vai ficar bem legal. Gente, muito obrigado para quem participou com a gente aqui, quem participou com a gente no Instagram. Para quem tá ouvindo a gente na frequência 87.9. Semana que vem eu tô aqui com uma outra convidada muito especial, que também é programadora neurolinguística, e a gente vai falar bastante sobre saúde emocional no trabalho, que está bastante em alta, principalmente por conta da NR1. E, Nídia, muito obrigada por estar aqui com a gente e seja bem-vinda mais vezes. Eu quero você aqui pra gente falar de reprogramação. Bora. E assim que eu lançar o meu livro novo, que é daqui a algumas semanas, eu trago a Nídia de volta para aquele papo de reprogramação. Obrigada, gente. Boa noite. Blue Side Music. A Rádio Valinhos apresentou o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. Com a comunicadora Castiere Stackflat. Até o próximo programa. Esse programa é uma produção independente e todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.